Queria bem muito, mas não vai ser possível, né? Ó, a gente parou aqui na região hidrográfica do Tocantins, Araguaia. Vocês, por favor, peguem aí o livro de vocês, abre aí na página 8. E não se esqueçam da palavra-chave, que pode aparecer a qualquer momento, ok? Vai Eu ser já bom. sei qual é. É Ó, bom. só conferindo quem está aí conosco, ó. Eu coloquei aqui. Se eu tiver esquecido de falar o nome de alguém, me avisa. Ana Rodrigues, Ana Letícia, Carlos, Charlie, Eugênio, Felipe, Giovana, Grazi, Jefferson, Lucas, Luiz Felipe, Luiz Henrique, Rebeca e Vitor. Faltou alguém? Rapadura só da grossa. Eu. Ah, Macedo está aí. Pronto. Então tá Vai bom. sem querer. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Pega aí, página 8, região hidrográfica do Tocantins, Araguaia. Ai, eu me empolgo falar de Brasil, gente. Sério, meu Deus. Ô lugar bom pra morar. Deus é bom. Ah, pronto. Templário, sim. Gostei. Sim. Templário, sim. Agora Poxa sim, vida. Templário. Né, Templário, sim. Não entra mais com Depois aquele eu- nome, não. Pelo amor de Deus, que nome feio. Não. Nem Tia, pode, né? sabe aquela conta? Sabe aquela conta? Sei. O Jotaro. Sim. Pois então, eu usei a foto e o nome pra usar naquela conta. Aí eu vou ter que mudar de novo. Tá bom. Eu só fiz pra fazer uma piada. Bom, deixa eu só fazer aqui um aviso aqui no grupinho do WhatsApp, né? Antes da gente começar a nossa aula. Ok. Nós estamos começando aqui na página 8. Nós vamos ver a região hidrográfica do Tocantins, Araguaia. Na página 8 de Geografia, livro 3. Vou mandar aqui no grupo os mini vídeos para que vocês acompanhem aí a nossa aula, tá bom? Para quem não conseguiu entrar aqui no Google Meet, tá bom? Os exercícios que nós vamos fazer aqui também serão encaminhados para o grupo. Então fiquem calmos e acompanhem a aula mesmo com os mini vídeos. Porque mais tarde esse vídeo vai ser editado e vai ser liberado na íntegra aqui no YouTube. Aí a gente vai poder ter acesso ao conteúdo total, tá certo? Então vamos lá, gente. Pega aí, vamos falar sobre a região hidrográfica do Tocantins, Araguaia, né? Deixa eu ver se aqui a gente tem um mapinha pra gente ver. Eu tenho uma Aqui no pilha livro. aqui já. Um mapinha, né? Olha, aqui tá aqui, ó. Tá aqui. Ó, presta atenção aqui, ó. Esse mapa aqui da página 6 é a região norte. E aqui a gente tá vendo a região toda irrigada, né? Pelas suas bacias. A gente tem a bacia amazônica, a bacia do Tocantins, Araguaia e a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental. Aonde é que está a bacia amazônica? Toda a região que está aqui, ó, pintadinha de verde. E ao contrário do que vocês acreditam, meninos, não é somente aqui na região amazônica, não, ó. Na região do Pará, do Amapá, de Roraima, Rondônia, no Acre, tudo isso aqui, ó, é a bacia do Amazonas. Ou seja, o Amazonas é o rio principal e ele vai ter aí os seus afluentes, né? Os braços dos rios menores. Aqui, ó, nessa parte amarelinha aqui, ó, é a parte do Tocantins, Araguaia. Lógico, se é Tocantins, tem que estar na região do Tocantins. Ué, não é isso? E aqui a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, ou seja, a bacia que vai fazer ali fronteira, né, com o Maranhão, que já é região Nordeste. Então, entenda essas três bacias aqui, a sua localização, tá bom? Aqui a região verde é do Amazonas, aqui a região amarelinha aqui, ó, é do Tocantins, Araguaia, e aqui Atlântico Nordeste Ocidental. Aí a gente vai lá para a página 8, continuar aqui nossos estudos, que a gente já sabe onde é que a gente está, onde é que a gente está se localizando. Então a gente está aqui, ó. A região hidrográfica do Tocantins, Araguaia, ela vai ser considerada a segunda maior do Brasil. Por quê? Porque o rio Tocantins, né, e o rio Araguaia, eles vão acabar se fundindo. Eles têm um grande potencial, né, como a gente pode dizer, um grande potencial caudaloso, né? E a gente acaba tendo, então, um grande potencial hidrelétrico, né? Então, aqui nessa região, a gente tem a usina hidrelétrica do Tucuruí, que é instalada no rio Tocantins, né? E, por incrível que pareça, né, ainda que seja região norte, nordeste, que a gente tem já aquela ideia de ser menos desenvolvida, a gente já tem aqui uma concentração de desenvolvimento muito grande. Peraí, Eugênio, só um pouquinho, viu, amor? Daqui a pouco você fala. Porque aqui a usina hidrelétrica de Tucuruí é a região
que tem aí, vamos dizer assim, uma proporção de hidrografia, né, para você poder fazer com que essa hidrelétrica funcione, que é fundamental para a geração de energia tanto da região norte quanto da região nordeste aqui do Brasil. Essa região também ela vai ter uma importância muito grande, porque ela tem uma área agrícola muito grande, né? Por que que é importante termos essa referência? Bom, aqui na região hidrográfica Tocantins-Araguaia, a gente tem o trabalho do cultivo da soja e temos também a mineração do ouro, do amianto, do cobre, do níquel e da bauxita. Então, como a gente tem bastante água, né? Isso é muito importante para esse trabalho, tanto para irrigação, né? Na parte aí da agricultura, quanto também aí para a mineração. Então, essa região aqui, ela vai ser realmente bastante impactada pela redução da cobertura vegetal. O que significa isso? A região ela vai ter uma extração da floresta, uma extração aí da cobertura vegetal, né, da parte vegetal, né, do ambiente, por conta dessas atividades. Se você vai plantar, por exemplo, você não pode ter floresta, você tem que desmatar a floresta. Se você vai trabalhar com mineração, com extração de minérios, você não pode ter floresta, você tem que desmatar. E quanto mais você desmata, além de você promover, vamos dizer assim, a erosão, né, o intemperismo sobre aquela camada do relevo, né, que é a camada superficial, por qualquer coisa ela pode se perder. Ou pela ação do vento, ou pela ação das chuvas, ou pela ação das enxurradas, né, da água, ou dos rios, ela vai sofrendo o quê? Ela vai sofrendo aí a deterioração. Aí a gente consegue ver que a camada vegetal ela é importante não só para proteger o solo contra a erosão, mas também para a questão do ciclo da água. Porque as florestas, o que elas fazem? Através das raízes, as plantas elas acabam aí absorvendo a água do solo e elas acabam devolvendo por transpiração parte dessas águas no ambiente. É o que a gente chama ali da produção dos rios voadores, né? Então, uma grande parte da água que está circulando no ambiente é também por transpiração das florestas. E quando você tira as florestas, a gente fica com um clima muito quente, né? Então, é por isso que a gente já chega pro clima já agora. Pode falar, fica à vontade. Isso vai acabar saindo alguma hora, porque a internet aqui tá bem fraca. Tá só com 1 ou 2 pontos. Beleza. Eu tô mandando os videozinhos lá no grupo, qualquer coisa, você corre lá se você perder alguma coisa. Beleza. Tá bom? Então, na região norte, a gente também, lógico, né, atravessada aí pela famosa linha do Equador, que a gente estava conversando agora há pouco, né? E ela tem, assim, no seu relevo, né, baixas altitudes, né? Então, a temperatura aqui é muito alta, né? As médias estão entre 25 e 27 graus. A gente diz média, né? Mas, obviamente, tem dias que o clima chega acima de 30, 35, como chega aqui na região onde a gente mora, né? Então, a gente não pode dizer que tem inverno. É igualzinho aqui no Nordeste, não tem inverno. Porque quanto mais perto da linha do Equador, você não sente o impacto da mudança das 4 estações. A gente sabe que agora é agosto e que agora é inverno no Brasil, mas a gente não sente. Pode falar. Tia, Oi. já percebeu um negócio estranho que mesmo a gente fora da época de chuva, teve um dia que choveu pra caramba aqui? Sim, isso é bom, não é não? Muito bom. Vocês viram que tava nevando no Brasil, no sul? Acho bom. E assim, por ser uma região aqui, a região norte é a região mais chuvosa do Brasil, né? Mesmo ela tendo temperaturas muito elevadas, né? A floresta ela é muito densa, né? Eu tô aqui gravando os vídeos para colocar lá no grupinho e o João Arthur tá aqui ligando para mim, né? Aí quando ele me liga, aí eu não posso mais gravar vídeo, né? Então fica meio complicado, né? Eu tava gravando o vídeo aqui falando a respeito da página 7, vim pra página 8, né? E aí eu perdi tudo, porque ele acabou de ligar pra mim. Mas tudo bem. Meu Deus. Tudo bem. Depois ele pega agora no vídeo na íntegra no YouTube, né? Porque fica complicado. Eu não posso atender telefone e mandar videozinho no mini grupo, né? Vou tentar gravar daqui. Vou tentar gravar aqui a partir dos climas. Mas o vídeo anterior a esse perdeu, por causa da ligação, né? Mas vamos continuar então. Como eu havia falado, a região norte ela tem aqui a presença
de uma temperatura muito alta devido à sua proximidade com a linha do Equador. Então fica claro que quanto mais próximo da linha do Equador, né, mais quente é o clima da região. Então a gente não sente o inverno. A gente não sente inverno nessa região por conta disso. É uma região muito chuvosa por causa das temperaturas muito elevadas e por conta do ciclo da água. Devido à extensão muito grande dos seus rios e também porque eles são muito caudalosos, a gente vê que aqui a região ela tem uma intensa evaporação de água. E essa água evaporando aí, ela vai formar nuvens. Essas nuvens vão acabar se precipitando e essa precipitação ela chega a atingir 1.800 a 3.000 milímetros por ano. É muita chuva, tá? Então, no decorrer do dia, a temperatura ela fica elevada, a evaporação ela vai ser intensificada, formando nuvens carregadas de umidade e esse vapor aí, vapor d'água que é contido nessas nuvens, ele vai se elevar, né, por conta do aquecimento. Quando ele chega nas mais altas alturas, né, nas altitudes, ele resfria, se condensa e chove. A chuva aqui é chuva convectiva, né? É uma chuva de verão. Chuva de convecção é chuva de verão. Ou seja, é uma chuva muito comum nos finaizinhos da tarde. Todos os dias de tarde chove ali na região norte, tá certo? Deixa eu enviar aqui esse videozinho aqui no grupo, porque eu acho que o João deve estar desesperado aí, porque eu não mandei nenhum. Porque eu tava gravando o primeiro, já tava com 7 minutos de vídeo gravado, e eu perdi tudo. Mano, né? Mas tia, deixa eu entender um negócio. Vamos raciocinar. Diga. Tem gente que tem um celular pior do que o outro, certo? E você já não com esse celular, como é que outras pessoas não conseguem? Tipo... É porque assim, às vezes no Google Meet, o que acontece é a questão da sua conta, não é o seu celular. Se você tiver uma conta, que essa conta ela não é aceita pela Google, você não consegue entrar. Entendeu? Você tem que ter uma conta no Google, de preferência um Gmail. Aí o Gmail consegue entrar direitinho. Certo? Paty. Oi. Lembra daquela coisa de petabyte e tal? Lembra do quê? O Google, ele usa 20 petabytes por dia. Petabytes? E um petabyte equivale a 1 milhão de gigabytes. Pois é, muita coisa, né? E a gente aqui com 32 no máximo. 1.024.000, né? É. A gente tava falando de petabytes aquele dia, não era? Então equivale a 20 petabytes por dia. Mano. Talvez até mais agora. É. Imagina por ano. Bom, por ano. É embaçado ver muitos dados, né? Você imagina. Eu gravando aqui, ó. Eu gravando uma aula aqui do 5º ano. Uma aula do 5º ano, pra mim, chega a ter, dependendo da aula, se for português e matemática, elas chegam a atingir 10 GB de memória. Se for história, ciências, geografia, elas atingem seus 4, 5 GB. Uma aula do 7º ano, todas as aulas do 7º ano, pelo tempo que eu tenho disponível para gravar, que eu estou gravando nesse momento, ela vai atingir 6, 7 GB. Aí eu dou 6 aulas por dia. Então, por dia, eu posso gravar até entre 30 e 40 GB de memória de aula por dia. Que bom que você precisa facilitar, né? Que bom que tem YouTube para guardar tudo isso, porque eu não tenho espaço no meu computador, não. Porque se eu tivesse que guardar tudo no computador, eu só ia conseguir armazenar 10 dias de aula. Porque meu computador só tem 350 GB de memória. O computador tá gigante. Mas aí chega, quando ele começa a dar 300 GB de memória, já nem funciona mais. Parece eu depois do almoço. Depois que eu comi, não funciona mais. Bom, mas vamos continuar. Eu sei que eu sou brincalhona, né? Mas vamos continuar aqui. Agora são 2h26, vamos continuar. Estamos falando agora a respeito de chuvas, né? Um outro fator que a gente tem que observar também aqui na região norte, que define a grande quantidade de chuvas na região, são os ventos alísios. O que são os ventos alísios? A gente estudou o ano passado, no 6º ano você talvez não se lembre. São ventos carregados de umidade, né? Mesmo que tenham temperaturas bem elevadas, né? Constantes, né? Oi, pode dizer. Sabe aquele frio que dói no seu osso? Sabe o quê? Esse tipo de vento aí. Mais ou menos. Ignorem as cachorras aqui em casa, viu?
É porque quando elas começam, já era. Eu perco minha aula todinha se deixar. Então, aqui, esse fator dos ventos alísios, eles acabam também contribuindo nessa questão aqui da precipitação e da formação de uma vegetação um pouco mais densa. Porque como as temperaturas são mais elevadas, e elas são assim praticamente o ano todo, não tem inverno perceptível, né? Tem inverno na mudança cronológica, né, do movimento de translação da Terra, mas não existe uma mudança perceptível no clima da região. Então a gente percebe que essa penetração de frentes frias, né, que vem aí através da região sul, passa pela região sudeste, chega até a região norte, né? E não tem assim muita interferência, né, no clima da região, mas a gente chama esse fenômeno aí de friagem, né? Por isso que lá em São Paulo, muitas vezes eu vi minha mãe e minha avó falando: nossa, sai da friagem, menina, sai da friagem, né? Então, a gente sabe que a friagem ela vai atingir a população ribeirinha, que são aquelas moradias, né, de palafitas que ficam à beira das margens ali dos rios, né? Porque é uma região mais fria mesmo, né? Bom, as massas de ar ali, elas são responsáveis pelas altas temperaturas, lógico, e também pela variação da pluviosidade. Quanto mais quente, mais suscetíveis estão as chuvas. Então, os tipos climáticos aqui da região norte é clima equatorial úmido e semiúmido e clima tropical, né? O úmido e semiúmido, o clima equatorial, se é equatorial, está próximo da onde? O clima equatorial, tá perto da onde? Equador. Equador. Isso mesmo, perto do Equador. E se ele é úmido, é porque acontece o que aqui nessa região? Chuva. Então, ó, um clima que é próximo da linha do Equador, ele é muito quente, você já tem que ligar nisso. Um clima equatorial, ele é próximo da linha do Equador, ele é muito quente. Se ele é muito úmido, é porque ele tem uma forte incidência de chuva, certo? Então, nessa área aqui acontece esses fenômenos que eu acabei de descrever para você. Clima tropical. Se o clima é tropical, ele está no meio de dois trópicos. Ele está no meio do trópico de Capricórnio, que está ali na parte sul do Brasil, e no meio do trópico de Câncer, que está mais acima, né, da linha do Equador. Então, a gente pode perceber que na região do Tocantins, né, você vai ter aí as estações de chuva e as estações de seca, né? A gente chama a estação chuvosa de verão e a estação seca de inverno. Aqui já é o contrário, né? Aqui, quando chove, a gente chama de inverno e quando tá seco, a gente chama de verão. É o contrário, né? Que é a influência aí dessa massa equatorial continental, né? Então, em Tocantins, o inverno seco ocorre por influência da massa tropical atlântica. Ou seja, ela perde umidade, né? Ela perde umidade e depois ela acaba impedindo a chegada aí dos ventos úmidos. A gente vai ver agora um pouquinho da vegetação. Eu vou mostrar para vocês já algumas imagens, tá? Para não ficar só na leitura e na falação. Mas é que o pessoal que está ali no grupinho precisa das informações também, né? Dos vídeos. Então eu estou mandando, tá bom? Então a vegetação original aqui dessa região, lógico, é a floresta, né? A gente diz que é uma vegetação densa e sempre verde. Ela tem um nome. Ela chama-se perennífola. Perennífola. Ah, meu Deus. Perennifólia. Ai, não sei falar. Perennifólia. É isso. Perennifólia. Ah, Jesus, eu não consigo falar essas palavras difíceis. Perennifólia. Pronto. Perennifólia. Obrigada, Eugênio. Valeu. Não fosse você, o que seria da minha vida, né? Perennifólia. Por que perene? Perene é porque acontece o tempo todo, né? Tá sempre vigorosa no ano todo. E folha as suas folhas, né? Então, as folhas sempre são muito verdes e muito densas por conta da sua situação climática. Fortes chuvas o tempo todo, todo dia chove e um calor muito grande com temperaturas altas. Ah, a gente tem atividade? A gente vai fazer agora essa atividade? Deixa eu ver aqui, a página 9. Ah, não é agora não. Ah, é agora sim. Olha aqui, ó. A gente tem aqui na página 9 esse mapa aqui, ó. A região norte tem aqui as formas de vegetação que acompanham os padrões climáticos ali encontrados. Ó. Ah, não. O quê? Aqui, ó. Aqui é o Cerrado. Aqui é a floresta amazônica. Todo mundo conhece, não precisa ficar triste, ó. Floresta tropical. A floresta litorânea só acontece aqui, ó, nessa regiãozinha aqui.
E a Mata dos Cocais acontece aqui, ó, nessa beiradinha aqui de Tocantins, certo? Na página 10 tem uma atividade. Olha aqui, ó, região norte, climas. Climas equatorial semiúmido, aqui, equatorial úmido e aqui o clima tropical, tá vendo? Que a gente acabou de falar. Vamos assinalar aí verdadeiro ou falso, rapidinho? Na página 10, bora comigo? É verdadeiro ou falso, olha que coisa boa. Coisa boa demais, é coisa de Deus, verdadeiro ou falso. Me diz aí, ó, na primeira afirmação, eu tenho 5 afirmações. A vegetação da floresta amazônica é predominante em áreas de temperaturas e pluviosidade elevadas, características do clima equatorial úmido. Verdade ou falso? Que página? É na 10. Beleza. Embaixo desse mapinha aí, ó, região norte climas. A vegetação da floresta amazônica é predominante em áreas de temperaturas e pluviosidade elevadas, características do clima equatorial úmido. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, isso mesmo, Verdadeiro. moço. Verdadeiro, Eu sou parabéns. Verdadeiro. Verdadeiro, é isso aí. profeta. Muito bem. A segunda, que está embaixo dessa. O clima tropical, caracterizado por invernos chuvosos e verões secos, é condição fundamental para a existência da floresta amazônica. Verdadeiro ou falso? Vê. Vê? Verdadeiro. Ó, o clima tropical, caracterizado por Falso. invernos chuvosos e verões secos. É verdade ou é falso? Falso. É falso. Verdadeiro. Eu vou no V. É Eu não vou falso. Eu É acho- falso. Você Aí, eu já acho viu que é falso por causa que é acaso? clima tropical. Você já viu por acaso inverno chuvoso e verão seco? Rapaz, aqui as condições de calor Será? e pluviosidade são sempre elevadas, né? Aqui o clima é equatorial úmido, a gente acabou de falar, tá aqui no mapa, aqui na sua frente, rapaz. A próxima. O clima que predomina na região norte é o equatorial semiúmido. Ah, já dei a resposta. Verdadeiro ou falso? Vê. Hã? Eu acabei de dar a resposta, garoto. Tá aqui no mapa. Ó, a afirmação diz assim, ó. O clima que predomina na região norte é o equatorial semiúmido. Ó, o que predomina. Equatorial semiúmido é esse aqui, ó. Verdadeiro. Ó, presta atenção. Verdadeiro. Equatorial Só- semiúmido é esse só aqui, ó. É esse que predomina? O que predomina? Predominar é o que tem em maior quantidade. Domina. Domina. O que domina. O que tá dominando Falso. tudo aí. É o quê? É falso, equatorial gente. O que úmido. domina é equatorial úmido, não é o É que eu semiúmido. confundi as cores, é muito. É. É que às vezes dá um daltonismo. É Luiz Felipe falando comigo. Que legal. Ele fala, gente. Continuando. Meu Deus. Ele não fala nunca nas aulas. Deixa eu comemorar, deixa eu celebrar a vitória do menino falar comigo. Aê, desgraça. Por causa da influência do clima tropical, a vegetação predominante do Tocantins é o cerrado. A vegetação predominante em Tocantins é o cerrado. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Olha aqui, ó. Tocantins é aqui, ó. O que predomina é o cerrado. Predomina, domina, o que tem mais. É verdadeiro ou falso? Sei lá. Menino, olha aqui o mapa. É falso, não? Olha aqui, ó. Tocantins é aqui, ó. É falso. Gente, olha aqui, gente, ó. Tocantins é aqui. Que essa cor aqui tá escrito cerrado. Aqui não é cerrado em todo o estado do Tocantins? É verdadeiro. Meu Deus. Daltonismo, tia. É muito difícil de enxergar essas cores pequenas. Não, olha no seu livro. Aí na página 10 e na página 9. O mapa tá aí no seu livro. Eu tava na 10, ó. É, Tá no mapa esse da mapa 10. que eu tô mostrando agora da vegetação é na página 9. E esse outro do clima na página 10. Como a gente tá falando de vegetação, agora a gente tá no mapa da página 9. A última. De acordo com os mapas, podemos afirmar que existe uma relação entre clima e vegetação no norte. Você acha que tem uma relação? Elas são conectadas? Clima e vegetação são conectadas? Sim, então são verdadeiros.
Agora você confere aí as suas afirmações, ó. Ficou assim, ó. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá bom? Confere aí. Tá bom. Tá bom? Tá. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. É falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Entendeu perfeitamente, meu amigo. É, entendi tudo. Nossa, cara, demais. Né? Entendi aí. Bom, a gente vai agora para o nosso último texto. Depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre... Desculpa, Brasil. O quê? Ah, não, a gente tem mais coisa ainda aí pra frente. A gente vai até a página 15 hoje, então vamos embora. Então falta 5 páginas ainda, eu pensei que a gente já tava terminando, é não. É mentira, bebê, é mentira. Vai dar tempo, ainda falta 25 minutos. Você caiu no conto. Aqui, ó, floresta amazônica, riqueza vegetal, ó. A floresta amazônica, ela corresponde a 1/3 da reserva florestal do mundo. Isso é verdadeiro, esse bilhete aqui, ó, tá? Ela cobre a maior parte aqui da região norte e os limites da floresta amazônica, elas vão avançar para os estados do Maranhão, Mato Grosso, né? E também atingem outros países, né, fora do Brasil. Suriname, Guiana, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia e Peru, Equador e Bolívia. Então, a floresta amazônica, aqui, ó, onde está de vermelho, aqui, ó, no seu livro, você pode ver. No seu livro, na página 10, você consegue enxergar melhor do que aqui na projeção do vídeo. Ó, essa linha vermelha aqui são os limites do Brasil, tá bom? Aqui, ó, a floresta amazônica, ela atinge outros países da América Latina, né? Da América do Sul. Então, a gente pode dizer que essa Amazônia, que é uma floresta que ela não é somente brasileira, ela vai ocupar todos os estados da região norte, parte da região aqui do Mato Grosso, uma pequena parte ali do Maranhão também, que o Maranhão já faz parte do Nordeste do Brasil, e ela também atinge esses países aí que estão aqui na América do Sul. Então, para você perceber o tamanho da floresta amazônica. Às vezes, vocês vão escutar a expressão floresta amazônica, que é o pulmão do mundo. É por conta disso. Chama-se pulmão do mundo porque as pessoas alegam que ela é a parte primordial aí da troca gasosa, absorção de gás carbônico e exala o oxigênio. É por isso que eles dizem. Mas como nós sabemos bem, já estudamos em ciências, a gente sabe que 90% do oxigênio que é liberado no ambiente vem das algas marinhas, que fazem o trabalho da fotossíntese também ali, junto com as florestas, né? Então, não vamos colocar toda a culpa na floresta amazônica, mas nem por isso também vamos desmatar. A floresta amazônica, ela tem um trabalho diferenciado e muito importante também. Como eu falei para vocês aí, a questão dos rios voadores. Porque a floresta amazônica, ela tem essa propriedade. São árvores bem antigas, com raízes bem profundas. Elas vão absorver a água dos lençóis freáticos, né, a água subterrânea, e elas conseguem, através de transpiração, elas conseguem enviar gotículas de água para a atmosfera que, assim, por dia, chega a ser 20 bilhões, né, de litros, né, que elas caminham assim em direções às nuvens, elas evaporam, ficam nas nuvens, e essas nuvens, elas são voadoras, elas vão voar para a parte aqui central do Brasil, tá? Então é muita água que elas transpiram, fornecendo o quê? Um clima mais fresco, né, para o meio ambiente. Vocês devem se lembrar que algum tempo atrás houve o escurecimento aqui da região de São Paulo, né? Por conta de uma nuvem escura que veio aqui do Amazonas para cá, né? Pega o beco, né? Tudo que tá no ar aí vem para cá por conta aí Patrícia, das massas de ar. Diga. Patrícia, Diga. aqui é São Paulo. Aqui, ó, aqui embaixo. São Paulo aqui, ó, no SP. Achou? Ah, bom. Aqui, ó, aqui embaixo. Aqui é Amazonas, né? Amazonas aqui, São Paulo é aqui, né? Você se lembra que teve uma escuridão, parece que 3 horas da tarde, minha mãe mora lá, né? Minha mãe mandou uma mensagem. 3 horas da tarde ficou um breu medonho. Disseram que era porque estava acontecendo algumas queimadas na região do Amazonas, e aí as nuvens pretas, né, estavam chegando aqui na região do Sudeste.
né? É povo que não tem louça para lavar. Olha aqui, ó. A vegetação da floresta amazônica também, ela vai apresentar variações do clima, do relevo, enfim, esses fatores a gente vai encontrar aqui, ó, nas matas de várzea, né? São as matas de terra firme. A gente vai analisar aqui alguns fatores, ó. Opa, as respostas eu não posso mostrar. É exercício da Pode sim. página 11. Não, olha aí, ó, página 11, vai aí Pode comigo. sim. Vai aí comigo na página 11 que a gente vai fazer exercício, ó. Aqui a gente tem o número 1, 3 e 2. o número 2 e o número 3. Olha no seu livro que é melhor de você acompanhar o exercício. Número 1, número 2, número 3, tá bom? A gente tem 3 afirmativas logo abaixo dessa imagem aí na página 11. Eu quero saber se você vai registrar 1, 2 ou 3 na primeira afirmação, na letra A, que diz assim: a mata de várzea corresponde à parte da floresta que fica inundada somente na época das cheias dos rios e é o ambiente original da seringueira e do cacaueiro. Número 1. Número 1. Alguém discorda? Alguém concorda? Concordo. Concorda? Pois a número 1 não é essa daí, viu? Essa daí que eu acabei de falar pra vocês é a número 2. É essa área aqui, ó. Ela vai ficar inundada só na época das cheias dos rios, ou seja, vai chover muito, esse nível dos rios vai subir até aqui, e nesse período em que essa região estiver inundada, né, a gente vai ter ali o desenvolvimento da seringueira e do cacaueiro, tá? Então aqui a primeira, a letra A é número 2. A letra B, a mata de Igapó se localiza nas margens dos rios, em terrenos sempre alagados, com árvores que ultrapassam 20 metros de altura. É a mais rica em espécies, sobretudo trepadeiras e arbustos. A1. 3. Só pode ser a 3 ou a 1, né? Quem falou que é a 1 acertou, viu? É a número 1. A mais rica em espécies aqui são o quê? São os manguezais, certo? Os manguezais, eles são berços naturais de novas espécies, como a gente já estudou no ano Dos passado. peixes. E a última, né? A letra C. Então fica aí a resposta, né? A mata de terra firme, essa daqui, né? Se localiza em áreas livres de enchentes. Essa região aqui, ó, livres de enchentes. E constitui a maior parte da floresta. É nela que se pratica grande parte da extração da madeira. Então aqui é a terra firme, como vocês podem ver. Aqui vai ser a mata de várzea e aqui é a mata de Igapó. Aqui são os nossos manguezais, né? Então registrem aí as suas respostas na página 11, tá bom? Todo mundo que estudou uma vez nessa vida sabe que... Não sei, me esqueci agora. E você ia falar dos berços de novas espécies? Do manguezal? Que é, mano? É um M. Realmente. Continuando aqui então, ó, a gente vai falar agora do desmatamento da floresta amazônica, que é uma coisa que a gente conhece bem, né? Então, o desmatamento da floresta amazônica, ele tem sido assim, ele é ilegal, obviamente, mas as pessoas têm cada dia mais causado danos, né, ao ecossistema. Lembrando que a gente já falou para vocês já diversos fatores que tornam a floresta amazônica de uma maneira riquíssima para a nossa sobrevivência, mas o que a gente pode perceber aqui? A gente percebe que o solo da floresta, geralmente, ele é pobre, né? Por isso que as árvores, elas acabam sobrevivendo do próprio material orgânico, ou seja, as folhas, né, os frutos que caem sobre o solo e eles acabam entrando em estado de apodrecimento, né? São essas as situações que nutrem o solo. Aí depois virar né? adubo. Isso, exatamente. Por isso, quando a gente vai fazer a limpeza de um terreiro, por exemplo, é aconselhável que a gente não retire todas as folhas do chão. A gente tem que deixar algumas folhas colocadas aos pés das raízes das plantas para que elas possam ali gerar um refrigeramento, não deixar esquentar a água que vai ser absorvida, né, pelo solo. Tia, Oi. eu fico Diga. imaginando, você taca uma molécula de adubo, some.
O Parece solo aquele lá, passa-pau. ele é muito improdutivo, ele é muito, assim, pobre de nutrientes. Imagina, sabe aquele árvore que passa fome que come tudo? Tá parecendo as árvores. Você É, taca o adubo, elas mesmo se adubam, vamos dizer assim, né? Elas se sustentam. Quando caem as folhas e caem os frutos no chão, automaticamente eles vão entrar em estado de putrefação que é absorvido pelo solo. E aí vai alimentar aí as plantas, né? Isso. Então, a gente pode dizer que elas se nutrem, né? Do material que elas produzem, né? canibalismo. Então, tecnicamente. Canibalismo. Olhando por esse lado, né? Mas as florestas, Canibalismo plantar. elas têm ali, né? Elas abrigam, né? Várias comunidades culturais, vamos dizer assim, né? Na floresta amazônica a gente tem os indígenas, né? Que dependem das florestas para sobreviver, os quilombolas, né? Os indígenas a gente sabe, né? São as comunidades que derivam dos índios. Os quilombolas são os que têm ali as suas raízes voltados para a cultura afrodescendente. Os seringueiros, que sobrevivem da extração da seringueira, né, para poder trazer sustento para dentro de casa, e os ribeirinhos. Então, ali, quando acontece esse desmatamento, você não está simplesmente tirando a questão física ambiental das florestas, mas você está tirando o sustento de várias comunidades ali também. Então, se torna de uma questão ambiental para uma questão social também. Então, a floresta amazônica ela tem influência não só sobre o clima brasileiro, pela questão da evaporação, né, dos rios voadores, que eu já expliquei para vocês aqui, mas também ela abriga várias comunidades distintas e precisam deles para a sua sobrevivência, tá? É só pegar 2 índios, deixar de guarda, na hora que o cara chegou para cortar a árvore, pega a zarabatana, Pega a zarabatana. Pega a zarabatana. Eu quero mostrar para vocês aqui um esquema gráfico sobre os rios voadores. Vamos ver se eu consigo achar. Então, os rios voadores, como que acontecem? Ó? A gente tem aqui, ó, a evaporação que a gente consegue perceber do oceano, que vão acabar também acontecendo as chuvas também na região norte. Então, a gente percebe que existe ali uma junção, né? E existe essa massa de ar, né, que ela é movimentada, ela faz esse curso normalmente. E aí esses rios voadores, que são essas nuvens carregadas, né, de gotículas, elas vão se condensar e elas vão se precipitar aonde? Nas regiões centrais do Brasil. Então, o que a gente consegue perceber ali, com esses vídeos que eu mostrei para vocês? A gente percebe que, por ser uma região que tem muitos rios, né? E eles é uma comunidade pobre, é uma comunidade que não tem recursos. Eles não vão se locomover para uma cidade, por exemplo, porque eles não têm como morar na cidade. Então eles vão acabar construindo as casas ali e vão acabar morando daquele jeito, arriscando sua vida. A cada vez que precisa fazer um reparo, né, colocar mais madeira, eles estão arriscando a vida, porque aquele rio ali, eles estão jogando os dejetos da casa, porque não tem esgoto, né? Não tem encanação de esgoto. Tudo é jogado no rio. Então, além de ter o comprometimento da O cara sua... tem que ser Spider-Man. Verdade? Ficar se pendurando na tora. Além de ter o comprometimento ali, né, de colocar a vida da família em risco, ainda também tem essa questão aí ambiental, né, da saúde, do saneamento. Imagina. Uhum. Eu imagino o cara fala, eu vou nadar, chega na água, sente um negócio que a gente fala, a água tá quentinha, e o outro fala, você acha que é água? Pois é. Esse texto aqui, ó, eu vou deixar para vocês como uma tarefa para vocês lerem, tá? Fala a respeito do desmatamento na área do Xingu, tá? Ali no Xingu, a gente falou disso na aula passada, muito rapidamente, né? Nós sabemos que tem ali o rio Xingu, que ele teve que ser desviado para a construção da hidrelétrica de Monte Belo, né? E ali na bacia do Xingu existiam 26 povos indígenas, né? E centenas de comunidades ribeirinhas que dependiam daquele ecossistema local para poder sobreviver. E aí, como ali é uma localização que tinha várias bacias, começou-se a fazer agora o que? O desmatamento. Aqui não estamos tratando apenas da questão da implantação da usina hidrelétrica, agora a gente está falando de desmatamento. Nessa visão ambiental aqui que você está tendo, a região aqui é de 2009 e aqui é de 10 anos depois.
Perceba que a camada vegetal é representada pela cor verde e aqui no ano de 2019 ela tem bem menos, né? Bem menos aparição do que aqui em 2009. Isso mostra que a região, que é uma área protegida, né? Uma área ambiental protegida, ela tem sido desmatada ilegalmente. E como existem diversas comunidades, que aqui é a página 12 e aqui o finalzinho na página 13, tá bom? Como existem diversas comunidades aqui que dependem desse ecossistema para sobreviver, eu acho que é interessante você dar uma lida depois, né? Para você observar a problemática ambiental que está acontecendo aqui nessa região, tá? Aqui na página 13, onde nós estamos encerrando já, tá? O nosso conteúdo de hoje, tá? Nós vamos aqui falar só mais um pouquinho do conteúdo e fazer os questionamentos aqui, os questionários da página 15. A gente está vendo aqui que a região norte, ela pode ser considerada uma última fronteira. Não, a gente vai direto até 15 para as 4, tá bom? Como eu avisei para vocês no vídeo. Eu mandei um vídeo para vocês lá no grupo, no início da aula, avisando que a gente ia direto até 15 para as 4, quando é aula dobradinha, porque é muito ruim ficar parando, voltando, aí tem que abrir outro Google Meet, né? Vamos direto, tá? Eu prometo que vocês vão ter aula de descanso, vão ter um momento de descanso de vocês, eu não vou tomar esse direito de vocês, mas a gente vai direto aqui até 15 para as 4, tá? Não é bem direito, mas se a gente fosse direto mais rápido, a gente poderia terminar mais rápido. Sim, se vocês quiserem, a gente pode fazer assim. Mas eu creio que, como a gente está com o horário reduzido, né? Nós éramos para estar em 4 horas de aula, né? 4 horas e meia. A gente está em 3 horas, então, menos de 3 horas de aula, né? Então, vocês estão no lucro. Aqui a gente pode perceber que a região aqui norte, ela abriga grandes riquezas naturais, como povos indígenas, povos ribeirinhos, comunidades quilombolas, enfim. Além disso, a madeira realmente é o recurso explorado, não somente para a construção de móveis, de casas, mas também para abertura de pastos e de construções, né, de estruturas. Então, o povoamento do território brasileiro aqui, em relação a essa faixa, ela tem a ver com a economia também, né? Durante esses últimos 100 anos, né, a gente pode perceber que a Amazônia, ela foi frequentada por expedições, né, que tinham direitos aí, né, de aprisionar indígenas. Eu digo durante mais de 100 anos, durante o período colonial, né, durante o período de expansão, né, territorial. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles começaram a fazer as suas expedições, porque o interesse deles era capturar os índios, né, para poder trabalhar para eles, né, como mão de obra barata, e também explorar as drogas do sertão. Então, eles literalmente chegaram aqui no Brasil, bateram a mão e manda aqui nesse caso agora. Sim, exatamente. Sou eu que mando essa merda. Do mesmo jeito que aconteceu com as colonizações espanholas, como a gente está vendo também nos outros países, né? Aconteceu do mesmo jeito. Só que na região amazônica, o governo português quis instalar ali na foz do Rio Amazonas, uma fortificação, né? Esse forte deu origem à cidade de Belém, né? Então, a gente teve as missões jesuítas que vieram para o Amazonas para catequizar os índios. Temos as expedições militares que foram organizadas para defender o território, né, a parte norte do país, do mesmo jeito como a gente está vendo acontecer nas expedições espanholas feitas nos países vizinhos ao Brasil, os portugueses fizeram com a gente também. Só que no Amazonas, eles quiseram também fazer a exploração da borracha, eles quiseram também implementar aqui na instalação alguns núcleos coloniais, né, com imigrantes japoneses, para se dedicar à plantação da pimenta do reino e da juta, porque o clima é propício para isso, né? Então a região do Amazonas, ela foi amplamente explorada e dominada pelos portugueses por mais de 100 anos, né? E o principal objetivo era a catequização dos índios. Na verdade, vamos entender a catequização como domesticação do índio, tornando o índio mais indefeso, né? Ele seria mais facilmente dominado. Aqui na página 14, a borracha, que é extraída do látex da seringueira,
conhecidíssima dos índios da Amazônia, ela alcançou aí um valor muito grande no mercado, né? Isso na época do século XIX, quando Charles Goodyear, ele acabou criando aí o processo de vulcanização, onde fazia com que esse produto se tornasse mais resistente e mais elástico. Então, aumentou muito a extração das seringueiras nativas aqui da região amazônica, com o propósito que econômico. Olha a Amazônia sendo extraída aí. Olha a Amazônia sofrendo aí com a extração de novo. Olha que cara de pau, velho. Os caras chegam aqui, matam nossos descendentes, roubam nossas coisas. Aí depois que a gente fala. Aí depois que a gente fala que os portugueses fizeram matas aqui no Brasil, né, a gente vê, não sei o que, né, não sei o que. Esse teatro que vocês estão vendo aqui, ó, esse teatro aqui, é o Teatro Manaus, aliás, Teatro Amazonas, que fica em Manaus. Ele mostra a riqueza que foi produzida aí com a exploração da borracha no nosso território, né? Então, o seringal é o lugar da plantação da seringueira, né? A área da exploração das seringueiras. Quem geralmente faz a extração é o seringalista ou o seringueiro, né? E a princípio os seringueiros eram os próprios nativos que moravam aqui na região. Depois, quando aumentou a produção, aí vieram migrantes de outras regiões para cá, aí sim o grupo ficou mais numeroso e vieram muitos nordestinos também, viu, para essa área, para poder fazer a exploração da seringa aqui nessa terra. Então, durante alguns anos, o Brasil ele foi o maior produtor mundial de borracha, né? E apresentava preços muito caros no mercado. E a borracha ela era cada vez mais procurada. Tanto é que a Inglaterra ela acabou fazendo plantações de seringueira lá nas suas colônias do Oriente, né? Principalmente na Malásia. Porque a Inglaterra quis produzir a borracha em maior escala, em maiores quantidades, com a sua plantação própria. Então, eu acho engraçado. O que você acha engraçado? Época, eu fiquei imaginando naquela época, uma criança comprava uma borracha, ó, e o riquinho, ó. Hoje em dia você mostra. Hoje em dia você mostra 3 máscaras da Nike, olha o riquinho, olha. É verdade. Por isso que mudou-se, né, os padrões, né, de vida de hoje em dia. É muito mais consumista, né? A borracha é 50 centavos. Exatamente. E aí, só para você ver como é que ficou aqui essa questão, a gente percebe que a partir desse momento aqui do século XIX, com a explosão aí da indústria no mundo, a gente começa a ver as plantações, né, de seringas, né, cada vez mais assim, ativas, né, cada vez mais implementadas. Então as plantações elas começam a produzir bem mais, né? Os nativos da floresta amazônica acabam tendo que trabalhar mais, né? Tem mais custos com isso. A partir de 1913, o Brasil perde, então, aí a sua posição de líder mundial da produção de borracha. Por quê? Porque aqui no Brasil, a produção de borracha entra em decadência. Porque muitos seringais foram abandonados, uma vez que outros lugares do mundo fizeram as produções ficarem mais largas, né? Em maior escala. Aqui a integração regional que a gente pode ver, ó, das paisagens da região norte, a gente percebe que a partir de 1960 elas começam a receber aí um incentivo fiscal, um incentivo do governo, né, para ter aí as suas medidas estabelecidas pela Superintendência do Desenvolvimento do Amazonas, que a gente chama de SUDAM. O que a SUDAM ela faz? A SUDAM e a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, elas são responsáveis por implementar aí projetos de desenvolvimento de infraestrutura e colonização na região. Então, essas superintendências, elas têm o objetivo de criar medidas, né, onde elas vão proteger e integrar as regiões de maneira que o governo vai ter como proteger, como trazer subsídio, como trazer reformas. Então, alguns projetos da SUFRAMA e da SUDAM, né, elas vão sempre estar voltadas para os interesses locais, principalmente da população indígena, né, que por conta da nossa herança genética, por causa da nossa herança cultural, eles têm esses direitos em Constituição assegurados, tá? Então, esses vamos dizer assim,
projetos que são criados, eles têm uma prioridade, eles têm que atender à expansão das atividades econômicas e das empresas. Então, a região, ela tem que ter essas questões de leis para preservar, para proteger contra conflitos entre indígenas, fazendeiros e poceiros, né? Porque os poceiros são as pessoas que acabam ocupando, né, aquela terra, passam a cultivar a terra e acabam dominando aquela terra, né? Muitas dessas terras foram desocupadas, muitas dessas terras são abandonadas. Esses poceiros chegam lá para fazer a posse dessas terras, né? A gente vai fazer agora só essas 4 questõezinhas aqui e a gente encerra a nossa aula de geografia, tá? Para não ficar muito pesado para vocês, eu vou fazer junto com vocês aqui as atividades. Então, ó, na número 1 tá assim: por que o clima da região norte apresenta elevadas temperaturas e pluviosidades intensas? Obrigado por me lembrar. Oi? Não, sim, a página. Página 15. Vocês não estão me acompanhando, não? Tamo. Então, tô vendo. Vocês estão me acompanhando. Demais. Página 15, tá? Abre aí na página 15. Por que o clima da região norte apresenta elevadas temperaturas e pluviosidade intensa? Alguém sabe? Não. Não? Por causa do seu clima equatorial úmido. Uma coisa assim. Pronto, tem a ver com a linha do Equador, né? Eu pensei que vocês estavam prestando atenção na aula, né? Por que o clima da região norte apresenta altas temperaturas e pluviosidade intensa? A gente já viu no começo dessa aula. Porque a região norte está localizada próxima à linha do Equador. Região essa que vai ter uma intensidade solar maior e vai provocar uma maior evaporação. Consequentemente, aí a gente vai ter um alto índice pluviométrico, né? Eu pensei que vocês tinham relacionado isso, né? Pensei que vocês tinham prestado atenção nisso. Altas temperaturas, alto índice de chuva. Próximo à linha do Equador, mais quente, mais fácil ter evaporação e mais fácil ter chuva. Pensei que vocês tivessem entendido isso. Aqui na número 2 é para você escrever a importância da região hidrográfica da região norte. Por que ela é importante? Ela é importante porque ela está localizada, né, dentro da maior bacia hidrográfica do planeta. A maior região hidrográfica do planeta é a região amazônica. Então, essa região aí, ela tem um relevo favorável que permite a navegação em boa parte dos rios, que servem de transporte às pessoas, às mercadorias. E essa região hidrográfica Amazonas, Tocantins, Araguaia, é a que tem grande potencial hidrelétrico, né? Potencial de produção de energia elétrica para o Brasil, para a região norte e para a região nordeste. Vocês podem copiar as respostas, tá bom? Pronto. Alguém ainda está copiando? Alguém ainda está copiando a 1 ou a 2? E lá vamos nós. Aham. Durante o século XVI e a partir do século XVI. Pronto.
dia em uma noite. Ó, se alguém tiver perdido alguma coisa, é só Eu ir lá estava no dormindo grupo. na minha cama. Tá? Se alguém tiver Quando perdido eu alguma tinha coisa, alguma coisa, é eu só vi ir de lá mim. no grupo. Lá no grupo eu acabei de postar aqui essas respostas, tá bom? Vou subir para 3 e para 4, tá? Quem já tiver copiado aí a 1 já está lá no grupo. A 3 e a 4 tá assim: durante o século XVI e a partir do século XVII, a Amazônia era uma região pouco conhecida e explorada pelos portugueses. Nessa época, que atividades econômicas foram desenvolvidas na região? Bom, as primeiras expedições tinham interesse de aprisionar os indígenas e explorar as drogas do sertão. E as drogas do sertão não é drogas que deixavam as pessoas alucinadas, né? Era o cacau, a canela, a baunilha, madeiras aromáticas, né? Que isso tudo era vendido lá na Europa. Tá? E a partir de 1913, quais os motivos que levaram a Amazônia a perder a liderança na produção mundial de borracha? É porque a Inglaterra iniciou a plantação das seringueiras em suas colônias do Oriente. E elas eram realizadas com sementes, né, que eram levadas daqui do Brasil. E em poucos anos, essas plantações ficaram muito maiores e não tinham mais custos, né, para os ingleses. Então, a seringaria da Amazônia, ela ficou em decadência no Brasil, certo? Então, gente, essa foi nossa aula de geografia de hoje. Não percebi vocês muito animados, né? Acontece. Nem sempre a gente tá, né, assim, com um conteúdo que agrada a todo mundo, mas, né, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu pude fazer, certo? A gente vai passar agora para nossa aula de artes. Você não focado hoje. Né? Vou passar para nossa aula de artes, que é bem simples também o conteúdo.